Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Eu vou falar acompanhando esse texto que eu escrevi, porque eu tenho apenas 15 minutos e eu quero ter certeza que eu vou falar tudo que eu gostaria de falar, viu? Quero começar fazendo uma pergunta. Quem acordou hoje e pensou: hoje eu vou transformar o mundo em um lugar pior? Hoje eu vou atazanar a vida de alguém. Vou tirar a dignidade de alguém. Eu acredito que ninguém acordou nessa intenção, né? Todo mundo aqui dando seus corres, trabalhadores, cuidando de suas famílias. Eu tenho certeza que todo mundo acordou com o intuito de ter um dia tranquilo, de boa, na paz, normal. Só que muitas vezes a gente colabora, às vezes sem querer, com o péssimo dia de alguém. E a gente muitas vezes nem se toca disso. Agora, algumas vezes a gente se toca, mas a gente coloca na conta da intimidade que a gente tem com aquela pessoa. Ah, fulano é meu amigo, rapaz. Fulano não liga não. Ou então a gente coloca na conta da brincadeira. Foi só uma piada, rapaz. Oxe, deixa de enxame. Foi só uma piada, agora a pessoa não pode nem fazer uma piada. Sendo que muitas vezes aquela pessoa, desde criança, a vida toda, cresceu ouvindo aquela piada maligna. E a gente, eu vou dizer uma coisa, a nossa mente é um mundo. Cada pessoa responde ao racismo que sofre, ao preconceito que sofre, de uma forma diferente. Nem todo mundo vai responder ao racismo, ao preconceito, da mesma forma, igual. Tem gente que responde com depressão, com baixa autoestima, com alcoolismo. Tem gente que diz: racismo? Racismo nunca me afetou. A pessoa tem baixa autoestima, tem depressão, é alcoolista e nem sabe que tudo isso foi racismo. Que olha, entrou na mente. Tem gente que responde ao racismo com arrogância. Olha lá, a preta metida, a nega metida. Essa nega é metida, viu? Arrogante. Tem gente que responde ao racismo com timidez. Você sabe que a pessoa é inteligentíssima, super inteligente, mas a pessoa não consegue se expressar. Responde ao racismo com timidez. Tem gente que é o palhaço, o capacho, tudo ri, o amigo bobo. Não reclama de nada, não revida, aceita tudo, com medo de desagradar. Sabe? Aquele, não, fulano é engraçado mesmo, eu não ligo não. Tem aquele que finge que não liga, só que na mente, a mente sente. Porque nossa mente é um mundo. E tem aquele que responde com violência. Aí vão dizer: ah, Tati, nada a ver. Aí eu vou dizer: 2 filhos, gêmeos, criados na mesma casa, com a mesma educação, mesmo ambiente, toda a vida. Um vira trabalhador, outro vira bandido. A nossa mente é um mundo. Cada um vai responder ao que passa pela vida do seu jeito. Muitas vezes, diante do racismo, eu fui a tímida, eu fui a baixa autoestima, eu fui a metida, eu fui a palhaça, para não desagradar. E outra, viu? Biologicamente falando, não existe raça. Não é isso que todo mundo faz? Biologicamente todo mundo fala. Biologicamente falando, não existe raça. Se eu cortar aqui meu braço, se eu cortar o braço de uma pessoa mais escura, se eu cortar o braço de uma pessoa branca e a gente for estudar, biologicamente falando, é todo mundo igual. Mas na sociedade, nós não somos iguais. Não existe raça na biologia, mas existe racismo no social. Existe racismo nas relações sociais. Então, existe raça no sentido social. Existe raça, sim, no sentido social. Biológico, não. Mas no sentido social, existe. Não adianta a gente dizer: somos todos iguais. Não somos. Por mais clara que seja a cor da minha pele, eu não vou ser tratada como uma pessoa branca. Não adianta. E se eu fosse mais escura, seria pior, porque no Brasil, quanto mais escura a cor da sua pele, mais racismo você sofre.
Por quê? Aí eu penso assim, por que aquele senhor escuro, retinto, todo mundo tem nome, mas aquele senhor, ele é chamado de negão. E se bobear, ninguém sabe o nome dele. Isso não é dignidade. Isso é racismo. Ah, todo mundo chama ele assim. Ele gosta desse apelido. Será que ele gosta? Ou será que ele se habituou a gostar para não ser chamado de mimizento? Aí ele deixa todo mundo chamar ele de negão. Porque se ele reclamar, deixa de mimimi. Chamar as pessoas pelo nome é o mínimo de dignidade. Mas racismo não é só isso não, viu? Não é só chamar Vini Júnior de macaco. Racismo não é só injúria racial. Chamar uma pessoa negra de macaco é injúria racial. É dizer que a pessoa não é digna de ser chamada de humana. É dizer que ela parece mais um animal do que com gente. É dizer que essa pessoa é um animal primitivo, atrasado na evolução, sem inteligência, que não tem dignidade humana, inferior. Mas racismo não é só chamar a pessoa de macaco, não. Racismo é você pegar o 040, 6 horas da manhã, e vir daquele jeito, olha, lotado, viajando como se fosse um animal enjaulado. Isso é racismo. Racismo é você trabalhar 6 dias direto e só ter direito a folgar um dia. E nesse dia você tem que fazer tudo que você precisa fazer na vida. E não conseguir porque você só quer descansar. E com razão. Isso é racismo. E quem defende isso é racista. Vocês estão lembrados das empregadas domésticas? Que até um dia desse tinha um salário de 400 conto. E não tinha carteira assinada e a gente achava normal, ninguém questionava. E ainda dormia na casa das patroas. Foi só em 2015 que o trabalho doméstico foi regulamentado. Mas a gente sabe que ainda tem muita empregada doméstica que dorme na casa da patroa. Ou seja, ela está 24 horas disponível para os patrões, à disposição. Se a patroa acordar 3 horas da manhã com dor de cabeça, querendo um chá, ela vai pedir à empregada, a empregada vai se levantar 3 horas da madrugada, vai fazer o chá, vai voltar a dormir e vai ter que se acordar na mesma hora normal para fazer as coisas da casa. Isso é racismo. Isso é resquício, é sobra da escravidão. Ah, tá, mas o pior é estar desempregada. Não, gente. Todo mundo tem direito à dignidade, todo mundo tem direito a um trabalho digno. Nada a ver empregada doméstica ser resquício, sobra da escravidão. Quando as pessoas negras foram despejadas, não existe negócio de libertadas não, viu? Foram despejadas, elas não ganharam terras para construírem suas casas. Então, foram morar nas ruas. Sim, somos nós que estamos nas calçadas. Desculpa aí a desafinação. Algumas poucas pessoas permaneceram nas casas de engenho em troca de comida e casa. Então se tornaram empregadas domésticas sem salário. Viraram prostitutas, viraram ladrões. Se você foi despejado sem nada, vai fazer o quê? Roubar. Sim, somos nós que estamos nas prisões. Após o fim da escravidão, o governo trouxe imigrantes da Europa para embranquecer o Brasil. Italianos, portugueses, espanhóis, japoneses. O governo deu terra e emprego para os imigrantes. Eles eram pobres, mas com terra e emprego. Você vai fazer o quê? Se vira, né? E a população negra? Foi para a sarjeta, para os quilombos, que mais tarde, muitas vezes, viraram o quê? As favelas. Mas nós resistimos. Nós fomos mais fortes. Nós resistimos através da união, através da ginga, da espiritualidade, da cultura, da arte, da sabedoria, da nossa essência negra. Tentaram nos exterminar e ainda tentam. Eles queriam um mundo só de azul,
Só de azul, só de azul, só de azul. Mas o poder que vem do alto não planejou assim. E nós crescemos, nos espalhamos e aqui estamos nós caminhando. Senhoras e senhores, meu nome é Tati Menezes, eu sou educadora social, militante da UNegro Sergipe, atriz, apresentadora de eventos, mestre de cerimônias, contadora de histórias afros, formada em letras e pós-graduada em gestão de políticas públicas em gênero e raça. Se me perguntar de que origem eu sou de origem africana. Eu sou com muito orgulho, eu sou. Senhoras e senhores, eu tô aqui porque eu acordo todo dia querendo que o mundo seja um lugar melhor. E eu acredito que o mundo será um lugar melhor se ele for menos racista. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vocês foram ótimos.